Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. Quero falar sobre a procura do Santos por um treinador. Plano A e Plano B. Você vai saber quem são os nomes mais fortes para assumir o Santos Futebol Clube. Vamos falar também sobre a saída do Fábio Carille, qual teria sido o motivo principal da saída do treinador, e também quero falar sobre o clássico de amanhã contra o São Paulo, o Sansão na Vila Belmiro, 18 horas e 30 minutos. Será que o Marcelo vai fazer grandes mudanças no time? Você vai saber de tudo isso aqui no Varanda Futebol Debate. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Fábio Carille não é mais o treinador do Santos Futebol Clube. Após 25 partidas, 9 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, 45% de aproveitamento, o treinador Fábio Carille deixou o Santos no dia de ontem. A rescisão foi em comum acordo, pelo menos é o que disseram as partes. A grande realidade é que o Carille não tinha mais clima com o torcedor para permanecer no Santos Futebol Clube. Esse teria sido o principal motivo, que a relação já não estava legal e não estava sendo legal a continuidade, né? Não seria produtiva a continuidade do trabalho do Fábio Carille para as duas partes. Já havia muita rejeição ao trabalho do Fábio Carille, principalmente pelo modelo de jogo, que era o modelo de jogo, no entendimento da diretoria, que não estava adequado àquilo que o Santos Futebol Clube sempre praticou, né? Que é um futebol mais alegre, um futebol mais solto, um futebol mais ofensivo, e o Carille não conseguia fazer o time jogar neste formato. Por isso, aliado aos resultados ruins desse início de temporada, o Carille deixou o comando técnico do Santos Futebol Clube. Agora, o Santos trabalha em duas frentes. A prioridade é a contratação de um treinador estrangeiro. Esta é a prioridade. 2 nomes estão na frente aí no leque de opções de treinadores já oferecidos ao Santos Futebol Clube. BKSS, 41 anos, treinador atual do Defensa e Justiça. Esse é um nome muito bem visto internamente no Santos Futebol Clube. Ele que está fazendo e faz um grande trabalho no Defensa e Justiça. É um treinador bastante ofensivo, estaria adequado a esse modelo que a diretoria quer de volta no Santos Futebol Clube, o modelo mais ofensivo. Portanto, o BKSS é um grande nome. O que joga contra o BKSS? O seu temperamento. O BKSS também é conhecido por ter um temperamento muito forte. Isso pode atrapalhar a vinda do treinador. Lembrando que o BKSS já foi cogitado aqui no Brasil para ser treinador de vários times, né? Internacional, já se falou no BKSS, inclusive no Flamengo lá atrás. E as coisas não aconteceram para o BKSS, que está desde 2019 no Defensa e Justiça. Esse é um dos principais nomes. O outro nome é Hernan Crespo, que inclusive já esteve muito próximo de ser treinador do Santos antes da chegada do Fernando Diniz. Aliás, para quem não se lembra, o Crespo, o Renato Quaresma, que era naquele momento, né, o Edu Dracena do Santos, deixou muito claro em uma entrevista ao Varanda Futebol Debate que faltaram detalhes para o Hernan Crespo assinar com o Santos em 2021. O Hernan Crespo chegaria ao Santos ganhando aproximadamente R$800 mil, e no momento final não houve velocidade interna no Santos Futebol Clube e a negociação com o Hernan Crespo acabou não acontecendo. Hernan Crespo está sem clube, teve uma passagem pelo São Paulo de razoável para boa, foi campeão paulista, depois o time acabou não rendendo. É um treinador também que agrada a diretoria do Santos, inclusive agrada o Edu Dracena, que é o homem forte do futebol do Santos neste momento. Portanto, Hernan Crespo é um grande nome que também está sendo avaliado. A favor do Hernan Crespo, o fato de ele já ter treinado um time aqui no futebol brasileiro. Ou seja, a adaptação do Crespo seria menor comparado, por exemplo, ao BKSS, mas o BKSS conhece muito, né? É um estudioso também do futebol. O BKSS, que contra times brasileiros sempre se deu muito bem nos campeonatos Libertadores, Copa Sul-Americana. Ele é um conhecedor de futebol, é um estudioso, perfil muito parecido com o Sampaoli. E o Crespo tem isso, né? Ele ficou muito tempo aqui no Brasil, treinou o São Paulo aí
por quase um ano. Então ele conhece muito aqui do nosso futebol já, né? Já tem um entendimento. A adaptação do Crespo seria menor do que um outro treinador. Isso joga muito a favor do Crespo. O salário do Crespo é um ponto complicado. O Crespo da última vez pediu quase R$1 milhão à diretoria. Então isso pode ser um entrave. Bom, essas duas opções do mercado sul-americano agradam muito a diretoria. Corre por fora Fabian Bustos, do Barcelona de Guayaquil, mas o Bustos é um treinador que joga no modelo mais reativo. O Bustos, até porque treina o Barcelona de Guayaquil, o Bustos joga mais no contra-ataque do que realmente propondo o jogo. Mas é um treinador bem conceituado e também surge como nome para assumir o Santos Futebol Clube, mas seria a terceira opção, na frente dele Crespo e BKSS. Isso nomes do futebol sul-americano. No mercado nacional, Dorival Júnior. O Edu Dracena gosta muito do Dorival Júnior. O Edu Dracena gosta muito do Dorival Júnior. Dorival que tem uma identidade muito grande com o clube. Porém, o Dorival tem um grande problema, que pessoas do CG não querem mais o Dorival no Santos Futebol Clube, justamente porque existe um processo judicial em andamento entre Dorival e Santos Futebol Clube. Mas o Dracena pode reverter essa situação. Lembrando que hoje o Rueda deu carta branca para o Edu Dracena mandar e desmandar no futebol do Santos. Se o Dracena bater o pé e quiser o Dorival, ele pode sim chegar ao Santos Futebol Clube. Ele pode sim chegar ao Santos Futebol Clube. Porém, Dorival não está descartado. No mercado nacional, Dorival tem muita força, principalmente pela relação excelente que ele tem com o Edu Dracena. Segundo nome aqui no futebol brasileiro seria Renato Gaúcho. O Santos e o Renato Gaúcho conversaram o ano passado. Renato também avançou bastante nas negociações com o presidente Andrés Rueda. Aliás, no final acabou declinando do convite e poucos meses depois acabou assumindo o Flamengo. Porém, o Renato Gaúcho teve uma ótima impressão do presidente Andrés Rueda. Disse ser um presidente muito sério, que a proposta do Santos naquele momento era interessantíssima, porém ele preferia descansar. É claro que isso foi uma forma de dizer não ao Santos Futebol Clube de uma maneira educada. O que o Renato Gaúcho estava esperando naquele momento era a proposta do Flamengo, que aconteceria um mês depois do não ao Santos Futebol Clube. Renato Gaúcho, neste momento sem clube, pode sim ser uma grande opção para o Santos Futebol Clube. Portanto, são os nomes que o Santos trabalha com prioridade. E correndo por fora, Marcelo Fernandes, o presuntinho. O Marcelo Fernandes não é o principal nome por um único motivo. A diretoria do Santos pensa num trabalho a longo prazo e não consegue ver no Marcelo Fernandes esse treinador para conduzir esse trabalho a médio e longo prazo. Marcelo Fernandes é visto ainda pela diretoria do Santos e por quem está lá dentro como um treinador capaz, mas para tampar buraco, para resolver o problema pontual e não fazer um trabalho a médio e longo prazo. Por isso, Marcelo Fernandes, se for bem, no clássico de amanhã, no jogo contra o Salgueiro, pode ganhar vida, mas muito dificilmente será o treinador do Santos para o restante da temporada. Então são esses os nomes que a diretoria trabalha. Mercado sul-americano, BKSS e Crespo. Mercado nacional, Dorival e Renato Gaúcho, por tudo aquilo que levantamos. O Santos Futebol Clube joga amanhã contra o São Paulo e a expectativa é que o Marcelo Fernandes faça algumas mudanças. O Lucas Pires deve ser mantido pela esquerda. Vamos ver o meio-campo. O Sandri deverá começar como titular no meio-campo. E aí a grande dúvida, né? Será que o Zanocelo volta a ter oportunidade? Lembrando que o Zanocelo sequer entrou na última partida contra o Mirassol. O Marcelo sempre apostou muito nos garotos. O Marcelo sempre foi um treinador que, quando teve oportunidade, sempre aproveitou muitos garotos lançados na Vila Belmiro. Aliás, o Balieiro, inclusive, teve a sua primeira partida com o Marcelo Fernandes, entre outros. Então é muito provável amanhã que o Santos tenha algumas novidades. Pode pintar um Bruno Oliveira na meia, pode pintar um Lucas Barbosa. O Juan Seco, se for relacionado, pode inclusive ganhar os seus primeiros minutos com a camisa do Santos. Amanhã
nós teremos um Santos muito modificado pelo treinador Marcelo Fernandes. O provável Santos para amanhã deve contar com João Paulo no gol, Madson, Kaique, Eduardo Bauerman, Lucas Pires, no meio Sandri, Camacho, Sandri, Zanocelo ou Camacho. E aí a grande dúvida, né? Ricardo Goulart deve voltar como terceiro homem de meio campo, como meia. Na frente, o Santos deve ter Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. É claro que podem pintar surpresas, pode pintar um Juan Seco, pode pintar um Lucas Barbosa, mas muito provavelmente esses jogadores vão receber oportunidade no segundo tempo. E para fechar, Auro Júnior, lateral direito, 26 anos, que veio do Toronto, teve a sua situação regularizada na CBF. Ele bidou. Consta no bid o Auro Júnior, porém ainda não pode estrear devido a questões físicas. Ele, que na sua apresentação, falou que vai precisar de 2 a 3 semanas para estar à disposição do Santos Futebol Clube. Portanto, tudo certo com o Auro Júnior. Vai ser inscrito no Campeonato Paulista, será o ocupante da última vaga, 25ª vaga, mas ainda não está nas melhores condições físicas para a sua estreia. Tá certo, meus amigos varandeiros? É isso, informações do Peixe. Lembrando que vamos continuar acompanhando a busca do Santos por um novo treinador. Qualquer novidade, eu volto no canal. Grande abraço, valeu galera, tchau!